Feira 14 de maio de 2020, está começando mais uma edição do Jornal da Manhã, trazendo para você os principais destaques, as notícias do agente público de responsabilidade em caso de erros nas ações contra a pandemia. Jair Bolsonaro diz que ministro se enganou ao falar que ele mencionou a Polícia Federal durante a reunião de 22 de abril. PF colhe mais 3 depoimentos sobre possível tentativa do presidente de interferir na própria Polícia Federal. Ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro descartou o problema de produtividade e confirmou uma investigação já arquivada de Flávio Bolsonaro. Também delegado Alexandre Saraiva disse que em 2019 foi sondado por Alexandre Ramagem para assumir o comando da Polícia Federal no Rio. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, negou que tenha falado com Bolsonaro sobre uma possível indicação de Sérgio Moro ao STF. Brasil chega a 13.149 mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são quase 189 mil casos confirmados da doença, com 78 mil pessoas recuperadas. Dataprev deve entregar hoje o resultado da análise de 14 milhões de pedidos do auxílio emergencial. TCU determina que militares que receberam o pagamento de R$ 600 façam a devolução imediata. Novo rodízio não consegue elevar o índice de isolamento social na cidade de São Paulo, mas segue valendo e hoje só podem circular veículos com placas de finais pares. No mercado financeiro, o dólar bate recorde nominal pela terceira vez nesta semana e chega a R$ 5,90. Enquanto isso, o Ibovespa caiu 0,13% nesta quarta-feira. E ainda no Jornal da Manhã, para retomar torneios de futebol na América do Sul, Conmebol vai exigir exames de Covid-19 e deve proibir beijos na... Apresentasse os exames médicos. O último balanço do Ministério da Saúde mostra que nós já temos no país 188.974 casos confirmados de coronavírus, com 13.149 mortes em todo o país. Nas últimas 24 horas foram confirmados 11.385 novos casos e 749 novas mortes, que não necessariamente aconteceram ontem. O governo admite que existe a expectativa de aumento dos casos, não só por conta do avanço da doença, mas também porque existem um grande número de exames que ainda não tiveram os seus resultados computados. Só para se ter uma ideia, mais de 2.000 mortes ainda estão em investigação. Diante do avanço do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a utilização da cloroquina. Ele admite que ainda não há comprovação da eficácia do medicamento, mas que se existe a possibilidade do tratamento dar certo, ele precisa ser utilizado. O presidente reclama também da orientação para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, que é a utilização em ambiente controlado e em pacientes graves. Ele disse que pretende conversar com o ministro da Saúde, Nelson Taixe, sobre o assunto e minimizou o fato do ministro estar defendendo medidas de isolamento até mais rigorosas e a utilização da cloroquina, como recomenda o Conselho Federal de Medicina. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixe, tá? É o que está acontecendo, nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Se existe uma possibilidade de diminuir esse número com a cloroquina, por que não usá-la? Alguns falam, pode ser para ser. Eu falo, pode ser, a gente não sabe. Mas pode não ser também, a gente não pode daqui a 2 anos falar, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teríamos salvo milhares de pessoas. Ontem o Ministério da Saúde apresentaria o chamado detalhamento da estratégia de gestão de risco da Covid-19 para orientar estados e municípios na tomada de decisões em torno das medidas de isolamento ou flexibilização. O anúncio foi adiado por falta de consenso entre os entes federados. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, desde o último sábado, a estratégia tem sido debatida com os conselhos dos secretários de saúde estaduais e municipais. Diante da falta de acordo e da complexidade de organização de orientações para um país continental, observando-se as diversas realidades locais e cenários diferenciados em relação ao coronavírus, a discussão será aprofundada. Os secretários de saúde querem adiar por tempo indeterminado essa discussão,
Diante do aumento do número de mortes, eles afirmam que não é hora de se discutir medidas de flexibilização do isolamento. Ainda mais agora que o presidente Jair Bolsonaro tem voltado a defender o chamado isolamento vertical, que prevê ações apenas para o chamado grupo de risco. O presidente tem dito também que considera que o pior da doença já passou. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Foi uma quarta-feira de sentimentos diferentes, opostos, aqui no Rio de Janeiro, por parte de Prefeitura e Governo do Estado. Enquanto que a Prefeitura comemorou nesta quarta-feira a chegada de 300 respiradores vindos da China a um preço relativamente razoável, $15 mil, a serem pagos em 5 anos no Estado, mais uma etapa de uma operação para prender integrantes de uma quadrilha que fraudou e se beneficiou de compras emergenciais para o combate à pandemia de Covid-19. Nesta quarta, um empresário, Maurício Fontoura, dono da Arc Fontoura, foi preso em casa, na zona oeste da capital. A empresa dele ganhou um contrato milionário para fornecer 400 respiradores ao Estado. Mas desses, só 52 foram entregues, todos sem funcionar. Na semana passada, outros 4 membros deste bando foram presos pelo Ministério Público e pela polícia, 2 da alta cúpula da Secretaria de Saúde do Estado. O Estado do Rio de Janeiro esperava ter mais 900 respiradores agora em maio, mas só conseguiu até o momento 90 aparelhos, equipamentos que foram cedidos pelo Ministério da Saúde. Já a Prefeitura recebeu esses 300 ventiladores mecânicos e outros 426 vão chegar até o final do mês. A Covid fez por aqui mais 80 vítimas fatais. Agora são 2.050 óbitos e outros quase 1.000 em investigação. No estado, são 18.728 casos confirmados. A ideia de lockdown perdeu força por aqui, apesar da recomendação de médicos infectologistas e sanitaristas do estado e do município. Na cidade, inclusive, o prefeito Marcelo Crivella decidiu estender a quarentena, que venceria nesta sexta-feira, até o final do mês. Social. Ao menos 800 trabalhadores já se infectaram com coronavírus em plataformas de petróleo na costa brasileira, segundo o Ministério de Minas e Energia. No Amarilla Star, navio de bandeira panamenha, que pertence à empresa Constellation, mais de 60 tripulantes testaram positivo. A empresa informou que todos os tripulantes foram testados e garantiu que os trabalhadores com resultado positivo para a doença estão em isolamento, recebendo atendimento em terra. A Federação Única dos Petroleiros afirmou que só na Bacia de Campos foram confirmados pelo menos 112 casos de petroleiros com Covid-19. Com a escassez de cerveja, mais de 100 mexicanos morrem por álcool contaminado. Fabricantes de bebida como Heineken e o Grupo Modelo têm suspendido a produção de acordo com as diretrizes do governo para interromper atividades não essenciais. As autoridades locais iniciaram investigações e solicitam aos cidadãos que não consumam bebidas alcoólicas de origem desconhecida. O álcool pirata pode conter substâncias nocivas, como metanol em alguns casos. Mortes em casa crescem 80% nas capitais, com hospitais já lotados. No mês passado foram registradas 3.816 mortes em domicílio contra 2.119 no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e têm como fonte as certidões de óbito emitidas pelos cartórios de todo o país. O aumento ocorreu nas 8 capitais de estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, que registram as maiores taxas de ocupação de leitos hospitalares em decorrência da pandemia. E a Receita Federal já recebeu 14 milhões de declarações de imposto de renda. A informação é do Supervisor Nacional do Fisco, Joaquim Adir. Segundo ele, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Excepcionalmente, neste ano, o prazo para o envio termina em 30 de junho. Belo Horizonte tem 75% dos leitos de UTIs ocupados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento de 3 pontos percentuais na taxa de ocupação. Em Minas Gerais, o índice avançou 4 pontos percentuais para 67%. Já no caso de leitos clínicos, o percentual se manteve em 62% em todo o estado.
E o Banco Central perde 24 bilhões e 200 milhões de reais com atuação no câmbio em maio. As perdas foram computadas até o dia 8 deste mês. No acumulado desde o início do ano, houve perda de 79 bilhões de reais. As operações de swaps cambiais do BC têm o objetivo de oferecer proteção ao mercado em momentos de grande volatilidade. Brasil registra 77 mortes de índios por coronavírus. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, 34 etnias já foram afetadas pela doença. A entidade afirmou ainda que a média diária de óbitos de índios chegou a 4. Ao todo, são 308 casos de infecções de indígenas confirmados até o momento. Forte chuva faz barragem de rio transbordar e moradores têm casas inundadas em Salvador. O nível da água subiu tanto que houve dificuldade de acesso de carros e alguns veículos chegaram a boiar. Por meio de nota, a empresa baiana de águas e saneamento informou que as barragens de Ipitinga não têm a função de conter o fluxo do rio durante as cheias. Moradores da região afetada relataram que a inundação é recorrente e sempre há alagamentos. Casos de coronavírus disparam em bairro pobre de Buenos Aires. Chamada Vila 31, a localidade viu os registros subirem de 1 no final de abril para 1.500 na última terça-feira. De acordo com testes realizados na comunidade, mais da metade dos moradores locais estão infectados com o novo coronavírus. Localizada perto de pontos turísticos da capital argentina, a Vila 31 tem atualmente cerca de 43 mil habitantes.